Olá, queridos. Minha saudação carinhosa a você que tem nos acompanhado ao longo dessa semana especial de mordomia cristã, a oferta sou eu. Hoje vamos conhecer a história de um jovem chamado Bernardo. Ele se envolveu num sério acidente, mas Deus miraculosamente preservou sua vida, pois tinha um propósito especial para ele. Acompanhe comigo. Bernardo nasceu em um lar adventista. Na sua juventude, deixou um pouco de lado os ensinamentos de seus pais. Passou a ir com menos frequência à igreja. Apesar de nunca ter abandonado totalmente sua fé, já não era o mesmo. Praticante de esportes radicais, sempre que tinha uma oportunidade, depois da semana corrida de trabalho, se entregava com prazer às atividades de pura emoção. Certa vez, viajando a negócios, Bernardo sofre um terrível acidente. Meu acidente foi um acidente grave aí, pela proporção assim. Realmente eu poderia nem estar hoje aqui para contar isso, né? Eu estava numa viagem a trabalho, saí de madrugada de casa e ia buscar um funcionário da nossa empresa para ir para São Paulo. No caminho para ir buscar esse funcionário, a caminhonete que eu estava acoplanou, entrei numa água que eu não vi. Ela começou a rodar e bateu no barranco, onde veio capotar aí. Eu desmaiei no primeiro capotamento, mas acredito que foi umas 5 capotagens. Eu fiquei desacordado, não sentia nada, até que chegou um amigo meu no local do acidente, onde minha mente veio clareando quando eu vi essa pessoa que eu conhecia. E aí eu fui fazer o ponto da situação aí, ver realmente que estava vivo, mas estava com meu braço, ele tinha saído para fora. Graças a Deus não tinha arrancado, mas eu perdi o músculo, ele tinha aberto o braço, rasgou. No hospital, Bernardo recebeu o tratamento necessário. Porém, de acordo com os médicos, o braço deveria ser amputado imediatamente. Mas uma médica, amiga da família e também adventista, pediu que aguardassem para ver se o braço de Bernardo poderia se restabelecer. Durante 6 dias, o estado dele permaneceu o mesmo. No 7º dia, acontece uma melhora significativa e o braço dele foi preservado. Esse acidente foi um momento muito difícil para a gente. Para mim, especialmente, que a gente tinha acabado de ficar noivos, tinha uma semana, a gente namorava já há muito tempo, há 5 anos. E foi um momento muito difícil, assim, que Deus colocou à prova muita coisa para mim também. A gente sentiu muito a mão de Deus em todos os momentos no hospital. Que teve o risco dele amputar o braço, mas no momento também eu não sabia. Meus pais, a família dele escondeu de mim também. Enfim, Deus fez um milagre na nossa vida e eu agradeço todos os dias por isso, por ter livrado a vida dele. Depois disso, a gente resolveu marcar a data do casamento e eu decidi também me batizar na igreja. Eu ainda não era adventista, mas já frequentava a igreja. Mas depois do acidente eu resolvi que eu iria me batizar até para a gente poder casar e começar uma vida juntos, ao lado de Deus. Hoje em dia, eu sinto que Deus fez maravilhas na nossa vida e nunca abandonou a gente. E realmente, depois do acidente, o Bernardo se tornou uma outra pessoa, né? Tá preocupado mais com a comunhão, em conviver mais com Deus. E Deus deu uma oportunidade para ele realmente de levar uma vida mais em comunhão com ele, exercer uma fé. E uma coisa que aconteceu também nesse período que foi muito importante foram os jovens da igreja que fizeram uma corrente de oração, oraram por ele também. E foi muito importante para a gente, para todos nós, vermos, né, que nós somos uma família em Cristo. A minha mãe também é uma pessoa muito fervorosa, busca a Deus nas madrugadas aí de todos os dias. E ela é uma pessoa assim, muito importante na nossa família. Ela é o arrimo e a segurança para todos nós. E ela sempre orou pelo Bernardo,
sempre orou em todos os momentos, mesmo quando ele não estava assiduamente indo à igreja, né? Algumas vezes ele chegava tarde em casa de baladas, né? Na sexta-feira à noite, minha mãe estava sempre orando por ele. E nesse dia do acidente não foi diferente. Ela não teve a oportunidade de fazer oração com ele antes dele sair, porque ele saiu muito cedo. Mas assim que ela viu que o carro tinha saído da garagem, ela ajoelhou no chão e orou a Deus, segundos antes do acidente, né? A gente vê que a gente precisa realmente estar próximo de Deus também, porque a nossa vida é muito frágil, muito pequena. A gente faz muitos planos para a vida, para o que vai fazer no dia seguinte, no final de semana, e de repente vê alguma coisa que muda os seus planos todos, ou se você pode até nem ter essa oportunidade de repensar na sua vida, realmente ver o que você quer escolher aí para seguir, né? Assim como tantos outros jovens, Bernardo percebeu que caminhar sem a presença de Deus torna o caminho triste e sem esperança, e que as orientações, orações dos pais fazem a diferença na trajetória humana. Que linda essa história que nós acabamos de acompanhar, porque ela teve um final feliz e esse jovem voltou aos braços de Cristo. É maravilhoso saber que Jesus sempre atende todas as nossas necessidades. Hoje, quero partilhar uma linda história com vocês. Abra a sua Bíblia junto comigo no Evangelho de São João, no capítulo 6. Aqui nós temos uma experiência bem conhecida do ministério de Cristo, a multiplicação dos pães, mas que encerra uma preciosa lição para todos nós. Leia comigo a partir do verso 1. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Interessante notar nessa história algumas posições relacionadas ao problema. A primeira delas foi quando Cristo dimensionou a quantidade de pessoas que estavam ali para ouvi-lo. Quem era esta multidão? Em realidade, muitos estavam ali apenas por causa do pão que Jesus multiplicava. Porque, de fato, esta não foi a primeira multiplicação de pães realizada por Cristo. Ele já efetuara uma no passado. E muitas pessoas o seguiam porque pensavam que, estando ao lado deles, não precisariam trabalhar para ter o seu sustento. Mas Cristo, mesmo sabendo disto, não censurou-lhes, antes desejou prover o alimento para todos eles. E então ele fez uma pergunta para Filipe, na intenção de prová-lo: como vamos alimentar essa multidão? A solução que Filipe apresenta foi: nem se tivéssemos aqui 200 denários para comprar, não poderíamos abastecer essa multidão? Interessante que, em contrapartida, aparece André. E André diz para Jesus que ali estava um garotinho que tinha 5 pães de cevada e 2 peixes. André era o discípulo do relacionamento pessoal. Enquanto as multidões estavam aglomeradas em torno de Cristo, André estava procurando conhecer uma e outra pessoa, fazendo o seu trabalho missionário. E ele encontrou esse garoto que tinha aquele pequeno lanche. Interessante que a mãe desse garoto
teria preparado esse lanche para que ele estivesse na companhia de Jesus ao longo do dia. Ou seja, de toda aquela multidão, apenas esse garoto havia se preparado para passar tempo com Jesus. Estamos nós separando tempo todos os dias para estarmos na presença de Cristo? Quando fazemos isso, nos é possível servirmos de bênção para outras pessoas. Foi o que aconteceu com esse jovem. Aquele pequeno lanche foi usado por Jesus para fazer um milagre, a multiplicação. E a partir desse pequeno lanche, toda aquela multidão recebeu o alimento que precisava e ainda sobraram 12 cestos. Há um outro ensino bem interessante nesta história. Os discípulos que participaram da distribuição dos pães, eles, quando terminavam de abastecer a multidão e os cestos estavam vazios, eles tinham que voltar à presença de Cristo e dele receber mais pão. Isso nos ensina de que nós, para oferecermos a outros, precisamos buscar primeiro. Ou seja, nós todos devemos ser ofertas para aqueles que estão ao nosso lado. Ofertar amor, ofertar carinho, compreensão, atenção, para que Deus nos use como canais de bênçãos, beneficiando a vida de outras pessoas. Há ainda aqui uma última lição. Jesus trabalhou com toda essa multidão, esperando que o melhor acontecesse com cada um deles. Eu e você temos hoje a mesma chance. A graça de Cristo está disponível para todos nós. A pergunta é, o que nós faremos com tal oferecimento? Uma vez que a graça de Cristo é recebida na vida, nós podemos nos tornar também bênçãos para outras pessoas. Nós podemos ser ofertas de amor, ofertas de gratidão. Então a pergunta que eu faço é, o que você tem para oferecer para beneficiar outras pessoas? Abraçar-te com ternura, como sempre fazes tu, e dizer-te que te amo, como me disseste tu. Quero servir-te, Jesus.